A Central acompanhou na noite de ontem, terça-feira, na Biblioteca Municipal de Bom Despacho, o lançamento do livro Colônia 1920 a 1925. A autora Maria Antônia Seidel Cornet Contígio Teixeira recebeu inúmeros convidados que, além de apreciarem brilhantes apresentações sobre a obra literária, também tiveram uma noite de autógrafos. No primeiro momento, Rose, secretária de Cultura e Turismo de Bom Despacho, conversou com a escritora. Na sequência, o nosso colaborador Vander André, ligado à literatura, ouviu duas participantes também de origem alemã. Alemães chegaram em Bom Despacho em 1920, até 1925 tinha vinda de alemães. Foram mais ou menos 180 famílias, cada uma assim, com um número grande de filhos. Alguns ficaram na colônia Álvaro da Silveira, que na época fazia divisa com Pitangui, Leandro Ferreira, e que pertencia a Pitangui na época. E os outros, em número menor, aqui em Bom Despacho, na colônia Davi Campista. Eu gostaria que você registrasse uma comida típica alemã que deixou marcas em Bom Despacho. Eu gostaria que você falasse desse alimento diferenciado, que seja da quitanda, que seja um salgado. Olha, muitos bom despachenses devem se lembrar do pão alemão que minha mãe fazia. Porque ela fazia todos os dias e apareciam várias pessoas da cidade para comer o pão alemão. É um pão muito simples, mas muito saboroso e rico em elementos que você quiser agregar ao pão. Na parte de doce, nós temos o Apfelstrudel, que é a torta de maçã, que eu acho que devia ser incentivado. Vocês têm alguma dança típica que você poderia falar um pouco para nós, Maria Antônia? Pois é. Aqui, os alemães saíram muito depressa do lugar. Primeiro, porque a maior colônia foi Álvaro da Silveira, e no primeiro ano, 50% dos colonos morreu, porque era uma zona muito infestada de tifo, de malária, etc. Agora, nós temos festas que a gente frequentava, mas não com roupas típicas. O Nilo, aquele meu amigo, ele habita lá em Juiz de Fora, um bar que se chama Borboleta, e eles têm vários grupos de danças típicas, inclusive com as roupas típicas também, sabe? Porque poucos aqui ficaram. Gente, isso é só um pouquinho, viu, da obra maravilhosa da Maria Antônia. E Bom Despacho agradece essa entrega, essa dedicação na construção de uma literatura rica que registrará a passagem dos alemães por Bom Despacho e fará com que nós possamos viajar nesse passado que foi tão importante, principalmente na junção da agricultura e da indústria. Meu pai era serralheiro, né? Por exemplo, ele era aluno da Krupp na Alemanha, em Essen. Ele e os dois irmãos. Eles vieram para cá como colonos, mas não entendiam nada de cultura. Então, o primeiro prefeito de Bom Despacho, sabendo disso, mandou buscá-los para trazer para a cidade para consertar máquinas que necessitavam reparos aqui. Então, eu tenho uma foto que eu gosto muito, que é a frente da oficina do meu pai, com arado, Fordinho, avião. Fechando aqui, Denis, essa noite, eu queria perguntar para Maria Antônia qual é o sentimento de rever tantos amigos e muitos descendentes de famílias alemães que por aqui passaram. Olha, estou muito satisfeita, viu? Para mim é um feito muito bom. O objetivo com que eu fiz esse livro foi deixar a história dos alemães, dos meus antepassados, para os meus filhos. Mas à medida que eu fui conversando com as colegas que moraram aqui, eu fui perguntando como é que chamava seu avô. Aí ele falava Opa. Opa é vovô em alemão. E a sua avó, Oma?
Vovó, em alemão, é Oma. Eu falei, mas e o nome? Eles não sabiam. Então eu falei, gente, eu não posso deixar esse livro só para os meus filhos. Tem que trazer para todos os descendentes. E estou dividindo com Bom Despacho inteiro. Já falei sobre o livro lá em Juiz de Fora e pretendo ainda falar sobre esse livro em mais cidades que tiveram colônias nessa mesma época. A Mônica é descendente de alemães e a senhora Maria Antônia nos falou bastante sobre a continuidade dessa história com a presença dos descendentes. Mônica, fala pra gente um pouquinho sobre a história dos seus avós aqui em Bom Despacho. Bom, os meus avós se conheceram aqui. Eles vieram, né? São duas famílias distintas. Era a família Bergerhoff e a família Hammerer. Aí, Margarete, né, que é a minha avó, conheceu então o Wilhelm, se casaram. Sou filha, né, aliás, neta desse casamento. E da família também fazia parte a Tante Alma, né, que eu sei que é muito conhecida, que é a parteira que fez o parto de várias crianças e a gente tem ela com muito carinho também como lembrança, tá? Agora, alguns não se adaptaram. Nós temos parentes que voltaram para a Alemanha porque não aprenderam a falar português, mas a gente ficou. Senhora Érica, que é neta da Dona Alma, e ela vai nos contar um pouco da história dessa grande personalidade que é bastante conhecida aqui na nossa cidade e toda a região. Dona Érica, conta pra gente um pouquinho quem foi a Dona Alma e o que ela trouxe para Bom Despacho. Dona Alma foi a minha mãe, foi a filha mais velha da minha avó, a Alma, e o que ela trouxe de bom para Bom Despacho, que ela fez o curso de parteira lá na Santa Casa de Belo Horizonte, e lá ela aprendeu a curar o umbigo das crianças, então acabou aquela morte de 7 dias. Então, Dona Érica, fala pra gente também um pouco sobre a família Motti, o que ela trouxe para Bom Despacho. A família Motti foi indicada pelo governo para construírem as 78 casas da Davi Campista e da Álvares da Silveira. Ficamos namorando, conhecendo, nos casamos sem saber disso. E está registrado na prefeitura aqui.